Olá, meu irmão, minha irmã, como que você está? Espero que bem. Estamos nesse encontro virtual ainda, mas desfrutando de um tempo muito bom, né? Em meio a tanta coisa que tem acontecido, a gente tem desfrutado de um tempo em que nós ainda assim podemos receber da palavra de Deus, através das devocionais, os papos pastorais, as ministrações, os cultos, escola bíblica. A igreja não para, né? E glória a Deus por isso. Mas no meio de tudo isso que nós temos vivido, eu tenho ouvido de muitas pessoas uma pergunta, e é interessante que a pergunta sempre é a mesma, com as mesmas palavras. Qual é a vontade de Deus? Porque parece que é uma coisa tão difícil entender o que é a vontade de Deus, e talvez isso ainda renda um papo pastoral, né? Uma conversa aí para a gente entender um pouco mais sobre o que é e como que se entende essa vontade de Deus. Mas realmente nós vivemos buscando entender qual é a vontade de Deus, mas às vezes nós temos a sensação de que parece que Deus está meio que em silêncio, ou às vezes até meio que apático ao que está acontecendo. E no meio de uma situação como nós vivemos agora, de uma pandemia, nossa nação ainda com alguns lugares com mais casos, outros com poucos casos, mas acaba afetando todo mundo. E nós somos afetados de uma forma ou de outra também, né? E parece que isso vai gerando um pouco de temor na gente, não é verdade? Aquela sensação de que, e como que será amanhã? E eu vou ao mercado e o que me garante que eu não vou me contaminar, sabe? E quando as coisas retornarem ao normal, como que será? E o meu comércio, será que eu vou dar conta de lidar com esse tempo que nós ficamos parados, fechados? Aquele que tem a sua carteira registrada lá, está tudo bonitinho, mas como que será? Será que a empresa vai conseguir manter todos os funcionários? Parece que essas dúvidas começam a inquietar a gente, né? Será que esse vírus vai se resolver de fato? Será que quando tudo voltar ao normal ainda não estaremos correndo riscos? São tantas as perguntas que nós fazemos e que vêm à nossa mente, e todas elas geram em nós o temor porque nós não conhecemos, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos dimensão de como que as coisas serão a partir daqui. Nós, na verdade, não sabemos nem o que acontecerá a 5 minutos daqui. Nós temos alguns planos, mas não há em nós algo que nos garanta como que será de fato o amanhã dentro das nossas expectativas. E é interessante nós olharmos para a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 22, diz o seguinte: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse texto de Paulo é muito interessante, porque Paulo está vivendo um mesmo processo que nós vivemos. Qual processo? O processo de não saber o que acontecerá além do que eu estou vivendo aqui no agora. Paulo diz que a única coisa que ele sabe é que em Jerusalém esperam por ele provações, perseguições, prisões, mas nem isso ele sabe como será, quando será, em que proporção será. E aí parece que essa dinâmica da nossa vida cristã é realmente o que a palavra de Deus nos ensina, que o justo viverá pela fé.
E viver pela fé não é uma questão positivista, mas é ter a plena convicção de que em tudo na nossa vida o nosso Senhor continua presente e governando, ainda que eu não saiba quais serão as direções, ainda que eu não entenda quais serão as proporções, mas eu estou confiando não na circunstância da vida, mas naquele que é o dono da minha vida. Paulo entende que a vida dele em Cristo Jesus tem um propósito. E esse propósito é um propósito para Jesus. É um propósito de vida em que tudo que ele vive, tudo que ele sofre, todo o seu ministério é para a glória de Jesus. Então ele também confia que Deus, o Pai, cuidará de tudo na vida dele e fará com que todas as coisas contribuam para o bem do apóstolo Paulo dentro daquilo que é o propósito divino. E qual é o propósito divino, pastor Tiago? Como Paulo disse, eu não sei o que me espera, a não ser o que o próprio Espírito já falou. Eu não sei o que me espera nos próximos dias, nesse processo de coronavírus, a não ser o que o Espírito já me falou pela palavra. Eu sei que Ele está presente, eu sei que Ele está cuidando, eu sei que Ele está governando todas as coisas, independente do que aconteça. Então, no meio deste processo, eu continuo debaixo das poucas informações que eu tenho, que eu recebi do Espírito, mas que são suficientes para preservar o meu coração, a minha vida, a minha integridade de paz e de saúde mental, emocional, espiritual, porque o Espírito tem me assegurado pela palavra. Então, no meio de tantos temores, de tantas perguntas, de tantas dúvidas que nós temos tido, preste atenção no que o Espírito já havia nos falado através da palavra e o que Ele continua nos falando através da palavra. Mas, pastor, eu não sei como que será lá na frente e nem precisamos saber e nem temos estrutura para saber. Mas como Paulo, nós descansamos o nosso coração no Deus a quem nós servimos, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós e que todas as coisas, literalmente todas, contribuirão para o nosso bem, porque fomos chamados pela soberana vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que a gente sempre está procurando saber, entender, se sentir mais seguro para dar alguns passos. O nosso coração se enche de temores neste momento, mas não deixe que estes temores te impeçam de perceber Deus e de perceber o que Deus tem para a sua vida neste tempo. Nós temos falado sobre avivamento nestes dias e às vezes nós pegamos estas dúvidas e estes temores que são gerados em nosso coração e transferimos para aquilo que Deus tem para nós. Começamos a questionar a Deus, questionar o agir de Deus, a vontade de Deus, a bondade dEle, o amor dEle, a perfeição dEle, o governo dEle, mas nesse momento nós não devemos questioná-lo. Nós devemos confiar como justos que vivem pela fé, que a nossa vida está servindo aos propósitos dEle. Nós vamos continuar dando os nossos passos, continuaremos fazendo os nossos planos, confiando que a palavra final vem da boca do Senhor. Continuaremos seguindo na nossa fé, confiando que mesmo em tempos de adversidade, o Senhor tem algo preparado para a sua igreja. O Senhor tem algo preparado para você, para a sua família. E nada do que o coronavírus ocasionou pode manifestar qualquer impedimento à vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa e sobre a igreja de Jesus Cristo. Então todas as coisas continuam no controle dele. Embora nós não saibamos como será plenamente o amanhã, de uma coisa eu tenho certeza: Deus está presente no meu amanhã e essa é a informação que eu preciso para encarar o meu amanhã. Como estará o emprego, como estará a saúde, como estarão as finanças, são detalhes.
A informação que nós precisamos, nós já temos. O Senhor está presente no nosso futuro e é por isso que eu sigo em direção a Ele. Então não tenha medo, caminhe em direção ao futuro que Deus tem para você. Você não precisa saber o que há lá, você precisa saber quem está lá. E se Ele está lá, então vale a pena ir em direção a este futuro. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos neste amanhã, debaixo da bênção, do cuidado, da graça e da presença do nosso Deus. Até mais, se Deus quiser.